Bom dia, hoje vamos ver então o capítulo 12 do livro de Mateus. Esse capítulo ele começa com uma abordagem sobre o sábado, onde começa relatando uma história em que os discípulos teriam sido vistos passando pela estrada e colhendo espigas na, nos lotes lindeiros para saciar sua fome. Isso aconteceu num sábado. Primeiro, antes de entrar no assunto do sábado, né, é importante dizer que os costumes daquela época permitiam isso não era um roubo, né? Então todo que estivesse ao alcance da estrada, os passantes, os viajantes, os andarilhos podiam fazer uso daquilo para se alimentar, né? Então só para deixar claro que não havia nada de errado no conceito de pegar espigas no lote lindeiro. A questão que é levantada aqui pelos escribas e fariseus é o fato de que eles colheram espigas num sábado. Então Jesus, conhecendo o que passava pela cabeça deles, ele cita o episódio em que Davi também, com seus guerreiros, numa situação em que estava com fome, e era um sábado, ele entrou na casa de Deus e comeu dos pães da preposição. Isso vai ficar um pouco mais claro, essa analogia, quando nós estudarmos o Antigo Testamento, porque os pães da proposição, eles eram destinados aos sacerdotes, a única tribo de Israel que não possuía, não tinha posses, né? Ela era saciada, suprida, mantida pelas contribuições das outras tribos. E esses pães da proposição eram parte disto, né, que era destinado então a esses sacerdotes. Então não era lícito que se pegasse. Mas aí Jesus faz então essa comparação, né, que na lei também os sacerdotes trabalham no sábado, né, que é justamente o dia em que os outros não estão trabalhando, e aí então eles vêm até as sinagogas. E eles trabalham no sábado e sem culpa. Mas por quê? Porque eles estão fazendo algo bom, eles estão trazendo ao povo a palavra de Deus. E aí Jesus conclui dizendo que então aqui está quem é muito maior do que o templo. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então ele está se colocando acima, e aqui é a primeira vez que isso aparece de forma bem clara, onde Jesus se contrapõe essa doutrina de que no sábado não se pode fazer nada, né? Então, assim, ele começa a mostrar que isso não é bem assim, né? A questão do sábado, o dia do descanso, ele foi instituído para que houvesse um dia em que as pessoas pudessem parar com as suas atribuições diárias e focar mais nas coisas espirituais, né? Agora, dentro das coisas espirituais, eu abdicaria sempre do alimento quando estou com fome. Se eu não tenho nada em casa, eu não sairia de casa para buscar. Então são algumas incoerências na interpretação do dia do descanso que Jesus começa a ajustar. Depois, Jesus encontra um homem que tem uma das mãos ressequidas. E aí os fariseus, antes mesmo de qualquer ação de Jesus, eles já o interpelam se seria lícito curar no sábado. E aí Jesus usa como analogia o exemplo de uma ovelha, né? Se a ovelha cai numa cova num sábado, ninguém se preocuparia em tirá-la dali, iria deixar ela até o próximo dia, porque no sábado não poderia tirá-la da cova. É claro que tiraria. E aí ele compara, então, e uma ovelha é mais do que um homem, por acaso? Um homem vale menos do que a ovelha? Então aí Jesus pega e já estabelece a doutrina. Então, é lícito aos sábados fazer o bem. Na verdade, se fazer o bem em qualquer dia, né? Sempre.
mas da forma como era tratada a questão do sábado, né, nem aquelas coisas que seriam para o bem de alguém podiam ser feitas. As pessoas deixavam de fazer qualquer coisa porque era o dia do descanso, né, uma visão radical de algo que não foi feito com esse fim. E aí Jesus então cura a mão ressequida do homem, e deixando ela igual a outra. E aí os fariseus já começam com aquela conspiração, né? Eles se veem contrariados, né? Porque eles são os guardiões da lei, digamos assim, e começam a conspirar contra Jesus. Jesus, sabendo disso, então ele se afasta dali, né? Diante das más intenções deles. Alguns fiéis seguem ele, e aí pelo caminho ele promove curas para quem precisa, e sempre ressaltando aquela questão de manter, de se abster de ficar divulgando muito isso, né, o sigilo, justamente porque isso estava começando a aguçar a inveja, né, dos religiosos da época. E aí é citado nos versículos 18 a 21 a profecia de Isaías 12, 18 a 21. Tá? Ela diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então aqui, essa profecia, ela já dizia, de certa forma, dava para entender claramente que Jesus não viria para ser um guerreiro, que Jesus viria para anunciar, para um momento de paz. E na verdade toda essa contenda dos fariseus e de muitos que não acreditavam ser ele o Filho de Deus, é justamente porque eles esperavam o Filho de Deus vindo como um guerreiro, assim como Davi o fora, que viria para tomar a terra, né? Não imaginavam o Filho de Deus vindo como uma pessoa amorosa e que não usaria de violência em favor do povo de Israel. Depois, também Jesus promove a cura de um endemoniado surdo e mudo. E aí, mais uma vez, os fariseus começam a murmurar que ele faria isso através do poder de Beelzebul, né, que é do diabo. E aí Jesus cita uma frase: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o que ele quer dizer com essa frase, né? Quando se começa com divisão, com brigas internas, as coisas não funcionam. E isso é um exemplo que para quem acompanha esporte é fácil de entender, né? Quando começa aquelas brigas internas dentro de campo, de quadra, a coisa se desestabiliza, só piora. Né? Então, assim, a divisão dentro de um reino é uma questão que leva ao fracasso. E por que ele usa essa figura de linguagem? Justamente para mostrar como é absurda a alegação dos fariseus. E aí ele explica: olha, se Satanás, esse é Satanás do jeito que vocês estão falando, ou seja, se eu faço isso através de Beelzebul e estou expulsando demônios imundos, né, então é Satanás agindo contra o seu próprio reino. E então ele está causando divisão, e isso não prospera o seu reino. Ou seja, ele está dizendo que o diabo não faria isso através dele. Aí ele complementa: se todavia então eu estou expulsando esses demônios pelo Espírito de Deus, então podem ter certeza que é chegado o reino de Deus sobre as vossas cabeças. Ou seja, já está sendo profético aqui, que ele diz: vocês não acreditam, vocês estão tentando distorcer o que está acontecendo, o reino de Deus está aí, e o julgamento de vocês vai ser pesado. Depois o versículo 30 também cabe a leitura aqui, que ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz assim:
Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. No 31 segue: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ora, o que é esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e por que ele merece especificamente uma punição tão mais severa, inclusive mais severa do que blasfemar contra Jesus? Bom, lembremos que o Espírito Santo é aquele que nos convence de tudo que nos é passado com relação à palavra de Deus, né? As pessoas podem falar sobre a palavra, pregar, insistir, mas se a pessoa não der abertura para o Espírito Santo agir, não ocorre esse convencimento e a salvação dessa pessoa. E aí, nessa contrapartida, nessa contramão do não aceitar os sussurros do Espírito Santo quando está sendo passada a palavra, ela fatalmente vem acompanhada de uma revolta, de um sentimento de que estão enchendo o saco, de que isso está... são pessoas doentes, fanáticas, e tudo isso tem a ver com o conceito de blasfemar contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo está tentando convencer a pessoa sucessivamente e reiteradamente essa pessoa então nega essa ação do Espírito Santo. Então esse é o conceito da blasfêmia contra o Espírito Santo e que leva à perdição, porque a pessoa acaba morrendo, né, após insistentes ações do Espírito Santo tentando convencê-la, e ela se nega até o final. Então, também depois desse texto, Jesus traz um conceito da árvore e seus frutos, né? Onde ele diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, da mesma forma que a macieira vai dar maçã e não banana, né? Uma árvore boa vai dar frutos bons e a árvore ruim não vai dar frutos bons, porque o fruto acaba se alimentando da seiva da árvore. Então, da mesma forma, ele diz, então, como vocês, isso falando para os fariseus, como vocês vão falar coisas boas se vocês são maus, né? Ou seja, da forma como eles estão agindo, né? Falando esse monte de injúrias contra Jesus, então como é que eles iriam pregar coisas boas para alguém, né? E aí ele os chama de raça de víboras, né? Seriam serpentes que estão trabalhando contra a salvação das pessoas. Complementa dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Esse versículo é um versículo que eu guardo comigo, porque é uma coisa que minha mãe repetia muito quando nós éramos pequenos, durante a nossa educação em casa. E é uma coisa que nós temos que ter muita preocupação, né? No que a gente acaba falando pela boca, né? Então, quem só fala coisas ruins é porque está com o coração cheio de coisas ruins. Agora, quando se fala coisas boas, é porque o coração está cheio de coisas boas. Eu não vou entrar no mérito de nenhum exemplo aqui, que eu acho que fica bem claro, né? O que se quer dizer com esse texto. Primeiro, tomar cuidado quando não sai coisas boas da nossa boca, porque a tendência é que nós estejamos bem mergulhados no pecado e nosso coração está cheio de pecado. Complementando, né, então Jesus diz que toda palavra frívola proferida aos homens, dela será prestado conta no dia do juízo. Então, assim como quem proferir boas palavras, coisas boas, será justificado, aquele que só fala bobagem, só coisas ruins, será então condenado. Depois os escribas e os fariseus pedem um sinal para Jesus, né? Assim como se já não tivessem visto e ouvido coisas, né? Eles pedem um sinal específico, tipo assim, é quase como a tentação
porque Jesus sofreu por conta do diabo, né? Vejam só. E eles querem que Jesus faça ali, naquele momento, um sinal qualquer, não estava existindo nada para à vista para ser feito. Eles foram pedir um sinal para que ele provasse então que ele era o Filho de Deus. E Jesus se nega a fazer isso. Parece óbvio, né? Quando a pessoa estão querendo te testar, né? Eu não devo nada para vocês, está tudo aí para vocês verem. Aí ele só diz que a prova que eles vão ter vai ser análoga ao que aconteceu com Jonas, que Jonas ficou dentro da barriga do peixe antes de ser entregue em Nínive por 3 dias e 3 noites. Da mesma forma, Cristo ficaria no coração da terra por 3 dias e 3 noites. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a sua morte, né, o seu sepultamento e depois a ressurreição. E aí ele complementa aqui. Os ninivitas creram depois que Jonas foi lá, alguns se converteram, e eles mesmos se levantarão e condenarão essa geração atual, falando dos escribas e fariseus, a quem ele estava se dirigindo, né? E que a rainha do sul também se levantaria, né? Aqui ele faz alusão a um texto lá em que a rainha de Sabá veio visitar Salomão em busca de informações sobre a sabedoria que acabou sendo notória de Salomão, né? Então essa aqui é a analogia que Jesus faz. E aí ele diz assim, se essas pessoas, o Jonas e Salomão, são menores do que o Cristo, do que o Filho de Deus, então imagine, né, o tanto de problema que vocês estão arrumando. Depois vem um tópico sobre a estratégia de Satanás, onde Jesus deixa dito que se um espírito imundo sai de um homem, né, ele acaba procurando para onde ir, e se ele acaba voltando para esse homem e encontra a casa vazia, ele traz mais 7. Ou seja, isso também é uma coisa que eu já ouvi bastante durante a minha formação, de que não se deve simplesmente desalojar um demônio de uma pessoa e deixar vazia. Primeira coisa que se faz, né, é que essa pessoa, então, ela tem que entender o evangelho, ela tem que aceitar Jesus, que é isso que vai manter a casa cheia. É você encher com Cristo. Porque se eu simplesmente expelir um demônio de alguém e mais tarde esse demônio voltar, ele vê a casa vazia, ele traz mais 7. Por que aqui se fala que traz mais 7, né? De novo, aquela questão que a gente viu lá no início dos números, né? Do porquê o 7 e tal. Então, o que acontece é que Jesus está querendo mostrar que se ele foi expulso uma vez, né? E depois ele retorna e vê que consegue voltar, ele volta com força maior, é isso que ele está querendo dizer. Está querendo colocar aqui assim, aí depois volta e as coisas só pioram. Então aquilo que já era ruim para aquela pessoa antes acaba sendo pior depois, né? Isso aqui também pode ser muito bem aproveitado para aquela situação daquela pessoa que ouve a palavra, né? Em tese ela se arrepende e ela passa um tempo tentando viver aquilo ali, daqui a pouco acha chato, acha trabalhoso e volta para sua vida antiga, né? Então as coisas tendem a ficar piores do que eram antes dessa pessoa ter sido orientada. Depois, a última parte desse capítulo, né, tem uma situação curiosa também, em que chegam e dizem para Jesus que a mãe dele e seus irmãos estão tentando falar com ele, né? E parece até estranho assim a reação de Jesus, né? Que Jesus coloca assim em xeque: quem são minha mãe e meus irmãos, né? Até meio que assim desprezando, mas não é essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é mais ampla, né? Ele quer mostrar que ele é filho de Deus, na verdade, e nessa condição todas aquelas pessoas, qualquer um que faz a vontade de Deus, né? Então esses são os irmãos e a mãe dele. Ele não tem por que
tratar de forma diferenciada as outras pessoas, já que ele é o Filho de Deus e ele está aqui para a salvação de todos. E assim conclui então o capítulo 12 do livro de Mateus. Nos vemos no capítulo 13.